Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Fala Fala. Hoje estou com o Ivanuel e vamos falar um pouco sobre o papel dos Business Angels e das incubadoras aqui na inovação e no empreendedorismo. Olá Ivanuel, antes de mais, muito obrigada por estares aqui hoje connosco. Olá, Ana, tudo bem? Pronto, eu gosto sempre de começar aqui os episódios por saber e por perguntar como é que foi este percurso até onde os convidados chegam hoje. Portanto, Uhum, tu começaste como programador autodidata até investidor de startups. Como é sim. que te preparaste para este percurso? O que é que podes falar aqui um bocadinho sobre como é que começaste e como é que continuaste até chegares onde estás hoje? Obrigado, em primeiro lugar, pelo convite. É muito bom estar aqui. Comecei como programador quando estava no ensino secundário. Ou seja, decidi que queria estudar um bocadinho mais tecnicamente, e não um ensino secundário normal. Depois, ali, uma experiência profissional após o ensino secundário fez-me pensar, se calhar não quero ser programador, mas sim quero a área de finanças e a área financeira, então fui para a área financeira. O que dá jeito porque falar os dois mundos é interessante. São dois mundos bastante distintos, então perceber os dois e falar dos dois é muito interessante. Depois disso, várias experiências académicas, várias experiências de trabalho que levam eventualmente a uma experiência no empreendedorismo, que correu bem do ponto de vista da aprendizagem e por isso levou depois a outras experiências do empreendedorismo que correram também bem do ponto de vista da aprendizagem. Estou a ser muito cuidadoso na parte da aprendizagem, não necessariamente se correu bem ou falhou, mas porque eu acho que aprendo sempre. E depois apareceu uma oportunidade de trabalhar no ecossistema. E trabalhando no ecossistema também percebi, ok, já fui fundador de startup ou fundei startups, é importante saber como é que o ecossistema funciona, até porque já sei de um dos pontos de vista, diria do ponto de vista que alimenta o ecossistema do empreendedorismo, que é o ponto de vista do empreendedor, e depois, dentro ainda daqui, nesta nova perspectiva do ecossistema, querer perceber, fazendo a ligação àquilo que tinha estudado, que é, ok, então e como é que um investidor pensa, o que é que leva um investidor a investir, um, se é financeiramente, se é outras coisas, sem ser tão financeiras. Um, e foi isso, ou seja, foi um percurso bastante cheio de rodopios, vamos dizer assim, cheio de rodopios. E achas que essa experiência como fundador te ajudou depois aqui no trabalho que fazes atualmente? Estás na Startup Portugal, não é verdade? Sim, sim, sem dúvida, claro que sim. Acho que não é uma questão de ter ajudado, acho que é essencial. Permite-me perceber, de um ponto de vista prático, e o que é que efetivamente se faz na linha da frente daquilo que estamos a apoiar. Não é uma questão, o que citando o Jorge Jesus, não vai nos livros, isto não vai nos livros, e portanto é algo que ter sido empreendedor permite-me perceber na linha da frente o que é que as pessoas estão a fazer e o impacto dos programas que lançamos, o impacto das incubadoras que ajudamos, o impacto dos investidores que conectamos às startups, o impacto de qualquer uma destas iniciativas que tomamos. E mais do que o próprio impacto, é perceber se isto está alinhado ou não com o nosso customer, que é, neste caso, pode ser as startups, pode ser os investidores, as incubadoras, o que seja, que são vários, na verdade, todo o ecossistema é o nosso público, dependendo de qual é a iniciativa, mas permite-me ver sem grandes dúvidas, muitas vezes, as coisas, porque antes de estar deste lado na Startup Portugal, estava do outro lado nos programas da Startup Portugal, enquanto empreendedor. Esses dois lados acho que é sempre muito interessante depois perceber, porque passamos pelos desafios, pelas soluções, pela experiência toda e depois já se está do outro lado a compreender como é que é preciso fazer determinada coisa, o que é que estão Sim, à procura. sim, E acho que foi uma perspectiva muito interessante. Olha, sim. relativamente aqui ao teu trabalho na Startup Portugal, quais é que achas que são os maiores desafios aqui das incubadoras e destes centros de apoio ao empreendedorismo para apoiar aqui as startups nestas fases iniciais? Sem dúvida. Ahm, Nós temos em Portugal, temos a Rede Nacional de Incubadoras, que é uma rede que já foi reconhecida, tem vindo a ser reconhecida, na verdade, como uma rede inovadora e um caso de sucesso a nível europeu, pelo menos, a nível mundial, não tenho dúvidas. Que é uma rede que, de uma forma bastante colaborativa, junta as incubadoras
que têm um perfil de que é uma incubadora em si, ou seja, um bocadinho distinto de alguns perfis que podem ter semelhanças, nomeadamente espaços de coworking ou consultoras, que umas fornecem serviços, mas se calhar não fornecem um apoio hands-on aos empreendedores, e o outro se calhar fornece um espaço, mas não fornece necessariamente os serviços. E as incubadoras são aqui um, um animal de parceria com outro animal também de crescimento, que são os unicórnios, não é? Então, se estivermos aqui neste mundo mais mitológico, as incubadoras seriam o caminho arco-íris dos unicórnios, que é para eles poderem caminhar de forma segura. E quais são os desafios que eu vejo? Primeiro, tudo tem a ver com, muitas vezes, as incubadoras conseguirem captar os empreendedores que têm imensas, e não só as incubadoras, mas todo o resto do ecossistema, mas que têm imensas outras propostas interessantes. Um, Hoje em dia, pegarmos num investigador que tem uma bolsa de investigação e que tem uma solução que pode vir a mudar o mundo e colocarmos nesse investigador e fazê-lo tomar o risco de criar uma startup, é difícil ter o incentivo correto para ele. Porque, por um lado, tem uma bolsa que pode ser algo seguro, por outro lado, tem o potencial de mudar o mundo, mas isso é 100% potencial e é bastante inseguro. Tem o seu risco associado. E temos algo cultural que é a aversão ao risco, que ainda temos bastante. Um, esse é um dos desafios, diria. O segundo desafio, diria que é mais do ponto de vista da sustentabilidade. Apoiar algo que está em crescimento e que não tem tantos meios para pagar os seus próprios serviços, ou seja, uma incubadora não pode cobrar um valor muito alto pelos serviços que fornece a um empreendedor, especialmente nas fases iniciais, faz com que o serviço seja um bocadinho de serviço público. E muitas vezes é difícil conseguir financiar este serviço público, excepto por, lá está também, ou meios públicos. Obviamente existem fundos que o apoiam, e existem meios que os apoiam, mas muitas incubadoras não o conseguem fazer ou têm alguma dificuldade em fazer, então vão fazendo o melhor que podem, mas com mais meios, certamente conseguiriam ter um impacto muito superior, e isso é algo que é partilhado bastante pelas mesmas. E também diria que, em terceiro, tem a ver muitas vezes com o próprio território onde estiverem. Se estiverem num território mais centralizado, podem ter outras incubadoras que captam também os empreendedores, e obviamente aqui não é todas estão a trabalhar para o mesmo, para um melhor tecido empresarial e um melhor tecido de startups, mas depois também existe aqui um espírito de coopetição, ou seja, uma cooperação, competição para se tornarem todos um bocadinho melhores, e isso, se estiverem em territórios que tenham outras incubadoras, pode levar alguns projetos a irem para outras incubadoras que não vão para elas. Se estiverem em territórios mais do interior, podem não ter a massa crítica de empreendedores de startups que possam criar startups. De qualquer das formas, todas elas, e sem exceção, têm um valor muito importante, e aqui nem é uma dificuldade, obviamente, pela sua atividade, mas é o grande valor que as incubadoras trazem, que é promoverem o empreendedorismo de qualidade. Que pode ter várias formas, pode ser uma startup, pode ser uma PME, pode ser um pequeno negócio local, pode ser um empreendedor local que até já tenha um negócio e gostava de se reunir com outros empreendedores, e por isso tem este valor, e isso é diria, um fator imprescindível no ecossistema. Eu acho que falaste aqui de questões muito transversais, mesmo às empresas e aos negócios, seja a parte do território, seja a parte do acesso ao financiamento, que também é uma questão que se debate muito aqui no meio empreendedor. E lá está, existem vários desafios, mas eu também gostava de perceber, em relação aqui ao ecossistema, não só das incubadoras, mas do empreendedorismo no geral, aqui em Portugal, como é que vês esta evolução ao longo dos últimos anos? Achas que está a haver um crescimento, por exemplo, em determinadas áreas? Achas que o acesso ao financiamento está a melhorar? Como é que percepcionas essas questões? Acho que o crescimento é irrefutável. Acho que temos vindo a ter os dados mostram isso, e temos vindo a ter um ecossistema que está em crescimento. Tem momentos, obviamente, mais crescimento, tem momentos menos crescimento, mas tem vindo a crescer, e a tendência é positiva, e a tendência para crescer. Criar uma startup, ser empreendedor, já não é só uma coisa pouco tangível, já é algo que lá está, porque temos as condições,
os meios, as instituições à nossa volta, já é um caminho possível, um caminho super tangível e potencial para qualquer jovem empreendedor, mais veterano empreendedor, para qualquer pessoa. Criar uma startup hoje em dia não é algo de um conto de fadas, é algo que é possível fazer e temos bastante conhecimento sobre isso. Não temos que chegar, podemos sempre ter mais, e acho que o empreendedorismo é algo que tem potencial para mudar o mundo, portanto deve ser sempre mais fomentado. Do ponto de vista de indústrias, nós temos vindo a ter indústrias, as indústrias de TIC, as tecnologias da informação, têm vindo a ter um potencial muito grande na nossa, no ecossistema empreendedor. Obviamente, e acho que qualquer pessoa que vá há vários anos ao Web Summit percebe isto na pele, que existem tendências. E se há uns anos, se calhar, a tendência era cripto, passou a tendência a ser clean tech, depois passou agora a ser mais do ponto de vista da AI, do ponto de vista de defense, e estas waves vão e vêm e são essenciais para se renovar o foco e para se conseguir abordar vários setores ao longo do tempo e assim conseguirmos melhorar praticamente todos os setores. Mas as áreas, as indústrias da tecnologia são muito fortes em Portugal. Também temos uma grande percentagem de startups e de empresas também nas áreas das health tech, das fintech. Lá está, tudo muito relacionado com a tecnologia. Também temos vindo a crescer e a dar grandes passos na manufatura 4.0, diria chamar-lhe a 4.0, mas pelo menos basicamente a união entre as TIC e a indústria. Temos vindo a dar passos largos nesse sentido e acho que agora, até com os novos investimentos que tivemos, por exemplo, no novo data center de Sines, vamos ser sem dúvida alguma um grande player regional, global, nas novas indústrias da AI, nas novas indústrias relacionadas com data, que já temos vindo a ter muito boa performance, mas agora temos ainda mais recursos para o fazer. No fundo, seguimos aqui também a tendência mundial relacionada à AI e às tecnologias. Sim, acho que não dá para fugir. Acho O que pessoal não está afastado exato, dessas tendências. exatamente. Eu acho que não abordei, mas acho que a nível do investimento, te perguntaste sobre o investimento, também temos vindo a crescer. Acho que também é uma tendência, também temos vindo a crescer no investimento. Investir em startups, exatamente do mesmo ponto que é criar startups, já não é algo mitológico, é algo que efetivamente já é possível fazer. Temos grupos de angels que começam a investir de forma conjunta, o que depois também permite uma educação peer-to-peer entre eles, permite uma educação mais formal, temos mais cursos, temos mais formas de investir diretamente em startups, temos mais fundos presentes. O investimento em startups também segue tendências mundiais, às vezes é mais quente, outras vezes é mais frio, mas de qualquer das formas, no ponto de vista do nosso território, temos vindo a crescer no investimento disponível, no investimento alocado e no interesse em investir. Portanto, o acesso a financiamento já não é um mito também? Quais é que são Exato. aqui as etapas mais importantes que uma startup deve conseguir aqui para levantar capital, para arranjar um investidor, até financiamento público? Já que tens a experiência dos 2 lados, gostava Sim. de saber aqui o que é que quais são aqui as etapas ou dicas que podemos aqui retirar para nos prepararmos melhor para esse acesso. Sim. Eu acho que, por mais clichê que seja, acho que resolver um problema real e ter pessoas que paguem para ter esse problema resolvido é a melhor maneira de conseguir qualquer financiamento. Conseguir o primeiro financiamento de todos e o mais sustentável, que é vendas. Este financiamento a partir de vendas por clientes quer dizer que nós, enquanto empreendedores, estamos a resolver um problema real e que há pessoas dispostas a pagar por esse problema real e que somos capazes de o resolver, também é muito importante. Muitas vezes podemos ter um problema, pessoas para pagar, mas não sermos capazes de resolver esse problema. E em segundo, a partir do momento em que nós temos um problema resolvido, que conseguimos resolvê-lo de forma recorrente, vamos também conseguir captar o interesse para pessoas investirem, pessoas, instituições investirem em alguém que está a conseguir resolver um problema. Há pessoas que estão dispostas a pagar para resolver esse problema. E isto é quase que uma bola positiva, um efeito bola de neve positivo, em que, lá está, o primeiro conselho é resolver um problema que seja sonante
o suficiente para ter alguém disposto a pagar e ter essa pessoa efetivamente disposta a pagar e efetivamente conseguir resolver esse problema. Isto diria que é o conselho mais clichê de todos, mas que é o clichê que funciona, por uma razão que é um clichê. O segundo, e para casos diferentes, ou seja, estamos a falar isto de um caso em que nas TIC, se calhar, colocar um negócio a funcionar digitalmente, em que é software, torna-se muito mais fácil do que se estivermos a falar de algo com hardware. Para casos de hardware, casos de deep tech, a proposta de valor continua a ser muito, muito importante e crítica para se conseguir levantar capital em soluções que muitas vezes demoram mesmo muito tempo a conseguir sair para o mercado, porque é preciso fazer muitos testes, muitas validações, é preciso passar desde uma ideia e uma hipótese para os testes de laboratório, testes em indústria, testes em ambiente real, para o mercado em si. Aqui, quanto mais rápido se conseguir, quanto mais rápido e melhor se conseguir fazer este processo de passar de uma ideia e uma hipótese, muitas vezes em ambiente académico, para algo que já foi validado, testado, que se demonstra que tem feasibility, viability, todas essas partes, faz com que eu consiga muito mais rapidamente atingir o mercado, as vendas e assim sucessivamente. E todas as partes anteriores, todo este financiamento que é necessário conseguir anterior para ir fazendo estas validações, consigo mais fácil quanto mais a minha hipótese for sendo validada. É óbvio, quando com vendas, é o ultimate validation. Mas antes disso, quanto é que eu consigo validar no laboratório, quanto é que eu consigo validar as premissas. Ou seja, quanto mais validarmos para trás, menos risco vamos tirar ao que nós estamos a fazer e mais potencial existe para o investimento, seja qualquer tipo de investimento que aqui se esteja a fazer. Investimento em startups é um investimento de risco, criar startups é trabalhar na área do risco, ou seja, estamos a fazer um negócio predominantemente arriscado. Todas as tarefas, todos os milestones que nos retirem este risco ajudam-nos a atingir mais rapidamente. Portanto, ter aqui muita atenção também à lei da procura e da oferta, digamos assim, Claro, sim, sim. e depois validar a solução e aqui no fundo o produto que vai resolver essas dores dos nossos potenciais clientes. Exatamente, sim. Se calhar dar aqui um toque. Muitas vezes, se nós fôssemos agora a pensar na lei da procura e da oferta, eu não sei, eu não sou a pessoa correta para falar, mas se nós fôssemos a falar da lei da procura e da oferta, imaginemos um Uber ou um Airbnb, não há necessariamente, se calhar, uma procura por um Uber numa categoria que não existe, mas existe, se calhar, uma procura por transporte seguro, cómodo, barato. Então, às vezes, a lei da procura e da oferta funciona. É preciso muitas vezes perceber o que é a proposta de valor aqui dentro, porque se formos pesquisar nos dados reais, não vamos provavelmente encontrar. Quando não existia um Uber, não havia um estudo sobre quanto é que as pessoas querem efetivamente partilhar o seu carro em troca de dinheiro, ou quanto é que as pessoas estão dispostas, afinal, não é a partilhar o seu carro, mas sim a fazerem disto quase que uma profissão. E o mesmo se adiciona a todas estas grandes startups, grandes nomes mundiais que disromperam mercados totais. Quando se está a disromper um mercado, pode ser mais difícil esta questão de termos dados que validem esta questão da lei da procura, mas o mercado é o mercado e não vai perdoar nesse sentido. Se não houver procura, não há venda. Mas quando está aqui a ser disruptivo no mercado, é ainda mais importante ter aqui uma missão forte. Eu sei que tu, enquanto Angel, procuras uma startup que tenha uma missão forte e, Uhum. obviamente, também é importante depois avaliar aqui o impacto social, da sustentabilidade, financeira e ambiental. Como é que é possível aqui fazer o equilíbrio entre essas missões, resolver essa falta no mercado também, ou esse problema, e Uhum. depois garantir aqui a rentabilidade dos investimentos e Um, da empresa, no fundo, não é? do ponto de vista, se calhar tenho falado de dois pontos de vista diferentes. Do ponto de vista de empreendedor, na verdade acho que os dois se enquadram no global. Mas do ponto de vista de empreendedor, eu acho que também é necessário um empreendedor saber o que é que está, porque é que está a fazer o que está a fazer. Um, fazer uma startup é mesmo muito difícil. Um, e essa é uma constante. Seja uma startup bem sucedida ou ainda mais se for uma startup que não sucede,
é um trabalho muito difícil. Vai haver dias muito difíceis. E porque vai haver dias muito difíceis, ter uma missão, uma visão que alimente o sair da cama nesses dias difíceis, o trabalhar e o aguentar os momentos maus, é a razão pela qual uma visão e uma missão são essenciais para um empreendedor. Porque vai haver dias difíceis, é inevitável. Muito provavelmente vai haver mais dias difíceis do que dias não difíceis, do que dias fáceis. E ter este alimento, este combustível, é a razão pela qual os empreendedores continuam. Senão, de outra forma, vão desistir mais rapidamente se não tiverem aquele why forte. E acho que essa é a razão. Do ponto de vista de um investidor, um empreendedor com este why forte é menos arriscado, porque muito mais vai ter menos probabilidade de desistir só quando encontrar uma dificuldade. Vão haver dificuldades, e aqui o objetivo é que o dinheiro que eu coloquei numa startup não seja perdido porque o empreendedor simplesmente decidiu desistir. E então, se ele tiver um why forte, para ele vai-lhe permitir chegar mais rapidamente ao sucesso. Para o investidor vai permitir que o meu dinheiro não seja perdido, porque houve um dia difícil, que é inevitável e vai ser, utilizando a expressão mais portuguesa, o pão nosso de cada dia. E, pô, mas enquanto empreendedor, tenho muito presente que muitas vezes os investidores investem mais na pessoa do que na ideia. Isso é um mito ou é verdade? É também muito relacionado aqui com a questão da missão e Claro, de claro, 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 claro. senso de não desistir perante as dificuldades. Há aqui um certo padrão também dos Sim, empreendedores. sem dúvida, sem dúvida. Se tu extraires a equipa de uma empresa, não existe nada. Existe, se calhar, os equipamentos, existe, se calhar, a propriedade intelectual, se calhar existe o produto, mas esse produto não vai continuar sozinho. Esse produto precisa de gente a trabalhar esse produto ou esse serviço. A propriedade intelectual não se vai colocar em prática sozinha. E, portanto, a equipa torna-se essencial. E ainda mais numa fase inicial em que, se calhar, eu comecei a querer servir, vou pegar no exemplo do Uber, se calhar comecei a fazer viagens de co-riding, em que as pessoas simplesmente dão boleia a outra pessoa para passar para uma solução em que, ok, eu agora vou ter dentro da minha estrutura não sei quantos freelancers a conduzirem carros deles próprios. E se calhar, afinal, já não é só carros, afinal também vão distribuir comida. Então, a equipa que pensa por trás disto e que consegue executar é essencial. É essencial ter bom talento e ter boas pessoas. Porque de outra forma, especialmente nas fases iniciais, não há mais nada. Nas fases iniciais não há. Há um problema, efetivamente, ou vamos ver se é um problema, é uma das hipóteses, é este problema, vou verificar se é um problema grande o suficiente para pagar, que ainda tinha dito ainda agora, se há gente disposta a pagar por esse problema e se eu consigo executar isso, mas são a equipa que faz tudo isto. Sim, nas fases iniciais diria que acima de qualquer coisa é a equipa, que importa, e nas fases posteriores a equipa continua a ser um grande fator, até muito em fases muito late stage, a equipa, pelo menos a equipa inicial, ou a equipa dos fundadores, é um dos atributos com mais impacto na avaliação. Enquanto Angel, procuras alguma característica em específica aqui a trabalhar com fundadores? Sei que já falamos muito sobre aqui ter esse senso de resistência, de persistência. Achas que é necessário também complementar depois com alguma formação técnica mais específica, ou também tem muito a ver aqui com o caráter e com a mentalidade da pessoa? Caráter e mentalidade da pessoa, sem dúvida. Pode ser todos nós conhecemos nas nossas vidas pessoais uma pessoa que percebe imenso de um assunto, imenso de um assunto, mas não se consegue estar com essa pessoa. Então é importante que, por mais profissional e por mais que se saiba de uma área, também seja uma boa pessoa para se trabalhar. Não se consegue fazer, acho que creio que foi Charlie Munger ou Warren Buffett que disse que não se consegue fazer bons negócios com mais pessoas. E portanto acho que é essencial isso. O que é que se procura também? Um problema que seja que ressoe na pessoa. Se eu só estiver
que volta dentro do why, que ainda há pouquinho estávamos a falar da missão e da visão. Se for um problema que não toca na pessoa, a pessoa rapidamente vai desistir. Se tocar na pessoa, não só vai ser mais difícil ela desistir de fazer isto e vai ter aquela resiliência, aquele lutar diário, mas também mais facilmente vai conseguir utilizar o seu conhecimento e a sua experiência para resolver isso. Então, alguém que tenha um problema, por isso é que muitas vezes se investe em alguém cujo problema tenha sido dessa pessoa em si, porque tem um conhecimento, não só o conhecimento, mas a motivação para resolver esse problema. Além disso, há aqui uma característica que eu, enquanto empreendedor, vi imenso noutros empreendedores bem-sucedidos e vi em falta noutros empreendedores menos bem-sucedidos, que é coachability. Eu confesso não saber como é que se diz em português, mas acho que é a capacidade de ser coachable, de ouvir uma opinião. E isto divide-se em duas partes, que é ouvir uma opinião e conseguir pensar nessa opinião, talvez levar essa opinião avante, mas simultaneamente ouvir uma opinião e conseguir avaliar se essa opinião é enquadrável ou não enquadrável para o contexto em que estamos e muitas vezes poder descartar essa opinião, mas aceitar essa opinião de bom grado e ouvir essa opinião de bom grado. Porque muitas vezes, especialmente nas fases iniciais, os empreendedores estão a fazer algo que assumem, e é excelente que assumam, e é excelente que saibam, ou é excelente que sintam, que têm uma grande confiança que sabem e vão resolver tudo, mas por alguma razão é que estão numa fase inicial e ainda não passaram a aferir todas estas hipóteses. As hipóteses ainda têm de ser validadas. E muitas vezes validar uma hipótese envolve perguntar às pessoas ou falar com as pessoas e envolve que também possam não ser validadas. E alguém que não aceita que a sua hipótese não seja validada vai estar ali a dar com a cabeça numa parede porque, ok, não é a hipótese não foi validada, não procures uma outra coisa para uma outra razão, ou não coloques a culpa na pessoa que não te validou, na situação que não te validou a hipótese. E portanto acho que é importante esta parte do coachability, ouvir, mas saber distinguir o que é bom ou é mau, ou se não souber distinguir o que é bom ou é mau, ter na mesma um foco em conseguir seguir as coisas, senão o que acontece é que também se vai muito com as opiniões, é muito difícil gerir isto, é muito difícil gerir entre eu ouvir e seguir o que se diz, e simultaneamente eu ouvir, mas seguir o que é suposto seguir. É algo muito difícil de se conseguir. É quase aqui um equilíbrio entre humildade, mas senso crítico também, não? Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Ouvi muito recentemente que é uma característica, duas características que são muito interessantes de ter, que são ter humildade, e gratitude por onde se está, ou pelo que se é, ou pelo que se tem, mas simultaneamente ser ambicioso para se conseguir mais, ou para se conseguir outro nível, ou para se ir para algum lado. E, portanto, esta humildade, gratitude com a ambição são essenciais. Esta questão aqui de saber ouvir, saber também escutar quem já passou pelos processos ou sabe mais às vezes, também é que é importante numa relação entre investidor e o mentor e os founders, certo? Certo. Como é que se pode aqui equilibrar esse trabalho e o que é importante também para os fundadores terem em mente quando estão a trabalhar ou prestes a trabalhar com um angel, com um investidor, para termos aqui uma parceria sólida, produtiva e que seja aqui equilibrada entre a humildade e a ambição também. Acho que é difícil haver um blueprint para isso. Vem das características pessoais e do caráter pessoal das pessoas. Há pessoas que vão passar mais tempo, todos nós temos, às vezes, fora de um contexto empresarial, todos nós temos aquele amigo que comete o mesmo erro por mais vezes que nós lhe digamos, olha que estás a fazer um erro. E porque ele já o tenha errado e que já tenha feito aquele erro. Mas é importante que um empreendedor perceba, e daí aquela parte de ouvir e achar que há valor, mas ouvir também, seguir avante, às vezes, a ambição pessoal ou o foco. É importante que perceba que um mentor pode já ter passado por aquela situação,
mas pode também já ter visto foi várias pessoas passar por aquela situação. E isto vai, um mentor, um investidor, o que seja. Ou seja, ele pode já ter colocado os pés na água ou pode ter já visto pessoas com os pés molhados. Um, não sei, não sou eu a pessoa e não creio que haja uma pessoa que consiga dizer qual deles é que é mais valioso, mas certamente que se seja um, seja o outro, se o empreendedor ainda não esteve na água, nem molhou os pés, nem viu ninguém com os pés molhados, é importante que ele perceba, ok, esta pessoa sabe um bocadinho mais do que eu sobre pés molhados. Eu sei que estou aqui a utilizar uma analogia estranha, mas sabe um bocadinho mais do que eu sobre pés molhados. Há de haver aqui algum valor sobre o que ele está a dizer. No limite, ele pode estar a dar a sua opinião puramente pessoal, e se calhar lá está, é aquela opinião que eu vou ter de descartar, mas vou aprender com ela. E isto é algo que é importante por parte dos empreendedores perceberem, que aquela pessoa, muito provavelmente, às vezes não, mas muito provavelmente já ouviu ou viveu uma situação similar àquela que está neste momento a dar mentoria ou a investir em. Esta é uma das coisas. No outro o tempo é limitado e muitas vezes estes mentores estão a fazer um serviço gratuito. Estes investidores podem estar, obviamente não estão a fazer um serviço gratuito, têm um ponto de vista económico associado, se forem um investidor, mas muitas vezes estão a fazer um serviço que podiam estar a apoiar outro empreendedor, ou podiam estar a apoiar um outro projeto, ou fazer o seu próprio projeto. E isto é importante também um empreendedor saber porque é que precisa de ajuda, em que é que precisa de ajuda. E saber pedir essa ajuda, ou seja, ei, eu estou a falar contigo, que lá está, se calhar já viste gente a molhar os pés, já tiveste os pés molhados, e eu não quero molhar os meus pés desta forma, ou quero estar seguro nesta nova jornada, eu preciso disto, disto e disto. E é muito frustrante, se calhar, para um mentor ou para um investidor, quando vai fazer uma chamada com um empreendedor, mais até na parte dos mentores, conseguir perceber, ok, esta pessoa só está aqui e não sabe, quer que eu faça as perguntas e as respostas. E é importante ter as perguntas certas, saber fazer as perguntas certas é muito difícil, mas é importante que se faça as perguntas certas ou que se peça ajuda nos momentos em que se deve pedir ajuda. No fundo, lá está, também ter sempre aqui o senso crítico em relação ao próprio projeto, que eu acho que às vezes falta um bocadinho, se calhar, no empreendedorismo, não? Porque temos sempre aquela sensação de, é o meu projeto ou a minha empresa é que está aqui bem consolidada e sabemos bem as coisas e para o que trabalhamos, e às vezes acho que é importante depois também termos aqui lá está, a humildade para ouvir, às vezes os mentores ou os investidores, e acho que foi aqui uma partilha muito interessante, porque tens os dois lados, seja de investidor, seja como empreendedor. E no fundo também aqui o papel da mentoria é sempre muito presente. E agora gostava também de te perguntar mais em relação à experiência que tiveste enquanto empreendedor. Acho que já conseguimos abordar algumas questões bastante interessantes sobre os business angels e o investimento, do ponto de vista de dicas para o empreendedor. Agora gostava de perguntar mais entre empreendedores, e tendo também aqui uma experiência na área da food tech, onde fundaste aqui a Horti, uma startup para resolver aqui ineficiências na cadeia de abastecimento de produtos frescos. Que oportunidades é que vês aqui neste setor, na inovação, também relacionada ao setor da food tech, misturas aqui um bocadinho do impacto social, da sustentabilidade com a tecnologia, e gostava de perceber qual é que é a tua visão aqui de principais oportunidades, desafios também, para outros empreendedores que estejam interessados nestas áreas. Vou começar pelos desafios. São incontáveis. São incontáveis porque existe. Eu posso partilhar alguns que eu acho que são fundamentais e que mudam completamente esta indústria relativamente a outras indústrias. Por exemplo, se calhar criaram AI, SaaS, software para vendas online através de telemóvel. Sei lá. Numa food tech, estamos a lidar com comida, que é um bem perecível ou um bem um objeto. É um objeto com características biológicas. E isso muda um bocadinho, muda bastante, não é? Muda um bocadinho, muda praticamente tudo. A forma como deve ser trabalhado o negócio em si ou o produto que estamos a gerir. É óbvio que se eu for uma food tech que está a gerir dados
de restaurantes, muito provavelmente, embora estejamos a lidar com objetos orgânicos, não me vai afetar assim tanto, mas devo tê-lo na mesma em conta, em consideração a forma como interpreto os dados ou como formato o meu serviço. Essa é uma das características que as food tech têm. Estamos a lidar com objetos biológicos ou tendencialmente biológicos. São objetos transacionados de serviço. A segunda, em AgTech em si, porque a ORTI era food tech, AgTech, que englobava-se aqui um bocadinho os dois, mas em AgTech em si se estivermos a ver a agricultura em Portugal, especificamente, é uma indústria predominantemente muito envelhecida. A idade média de um agricultor é muito elevada. Se eu não estou em erro, agora assim de cabeça, sei que era mais de 65 anos, ou muito perto disso, era a idade média de um produtor agrícola em Portugal. Portugal é um país onde ser produtor agrícola, ser agricultor, ser algo similar, não tem o glamour que tem ser um engenheiro, ou ser um médico, ou ser um advogado. Um, Certamente haverá razões histórico-culturais nisto, não é? Certamente haverá, há pela certa, que é, tivemos aqui muitos anos em que havia uma agricultura muito de subsistência e as pessoas trabalhavam a terra para subsistência durante um regime se calhar não tão democrático, e no momento em que houve esse regime mais democratizado, olhou-se para o conhecimento como a solução para o conhecimento e o trabalhar apenas o conhecimento teórico como algo mais glamour, com algo com mais interesse. Então é uma cultura que ainda há muito o senhor engenheiro ou o senhor doutor, não há o senhor agricultor. Ou seja, tem essa problemática. Também é uma indústria que lá está, tem isso. E portanto, o facto de estarmos a trabalhar produtos biológicos e uma indústria bastante envelhecida tem problemas ou oportunidades, porque onde há um problema há uma oportunidade para resolver. E obviamente depois estamos a falar de agricultura, em conjunto, por exemplo, com a construção civil, são as duas indústrias menos digitalizadas. E, portanto, novamente, problemas e oportunidades. Há aí, obviamente, oportunidades muito interessantes para se conseguir digitalizar esta indústria. Quem o fizer vai ter sucesso, e quem conseguir trabalhar a digitalização vai ter muito sucesso, portanto, lá está. Acho que em todos os problemas que eu enunciei, estes três, há oportunidades. Mas outras oportunidades que existem têm a ver com o facto de existirá mais e mais e mais necessidade de produzirmos, de alimentarmos uma população em crescimento a nível global. A população vai crescer mais, é o que é expectável, e a população irá mais viver em centros urbanos, o que quer dizer que irá ter uma menor ligação à produção. E, portanto, conseguir resolver este problema que estará no futuro é importante. E aqui não, entra diria uma quarta característica, que é estes problemas, se forem resolvidos de forma tecnológica, porreiro, conseguimos iterar de forma rápida. Se forem resolvidos ainda num nível mais baixo, em que lá está, tenhamos de estar a lidar com estes produtos mais biológicos, estes produtos mais biológicos muitas vezes demoram tempo a crescer. E, portanto, estamos a falar de coisas que, entre o feedback, entre a ação e o feedback, muitas vezes pode demorar algum tempo. Então, entra dentro das soluções para uma indústria cujo feedback loop terá de ser pensado desde o início para abarcar mais ciclos mais longos. Relativamente aqui a este projeto que abordaste, a Orti, tens assim algum input, alguma lição que retiraste de seres aqui disruptivo numa área que, lá está, é envelhecida, se calhar as pessoas utilizam menos meios digitais, que a gestão das operações também é mais lenta. Tens assim algum input que possas partilhar dessa jornada? Sim, acho que sim. Acho que a coisa que fizemos correta, acho que foi ouvir desde o início e estar permanentemente e constantemente em contacto com os agricultores, nós ligávamos agricultores a consumidores, e estarmos em permanente contacto com os agricultores e com os consumidores. Criámos, na verdade, a solução foi desenhada à volta de toda esta interação, então estarmos em permanente contacto percebemos, permitiu-nos
perceber rapidamente ineficiências, iterar mais rapidamente, e conseguirmos assim evoluir mais a nossa solução. A outra lição é que e de alguém que cresceu no mundo digital, eu sou jovem, portanto, cresci no mundo digital e digitalizado e sou super techie. A tecnologia não tem de resolver tudo. Muitas vezes as interações humanas e os processos dentro destas interações humanas têm tanta ou mais importância para uma boa solução final que uma solução tecnológica. Um, e isto, uma boa mesa com amigos nunca vai ser substituída por uma rede social ou por umas mensagens numa rede social. E o mesmo se aplica a mesmo muitas coisas. Um, não é que haja uma substituição, simplesmente tem de haver um paralelismo, um apoio entre estes dois tipos de soluções, ou de interações, o que lhe queiramos chamar. Então acho que essa foi a lição principal. Muitas vezes a tecnologia não tem de resolver todos os pontos, todos os processos, todas as etapas. As interações digitais, os processos, os procedimentos, a forma como fazemos as coisas têm muito mais probabilidade às vezes de conseguir ser feito e muitas vezes também de forma mais barata do que necessariamente tecnologia. Nós antes de termos computadores já existíamos há uns valentes de dezenas de milhares de anos enquanto humanos, portanto já estávamos a fazer alguma coisa correta. Acho que é interessante pegar nessa linha, porque acho que o podcast, pelo menos o episódio, baseou-se também muito nessa questão da colaboração e dos seres humanos, seja na parte do empreendedorismo, do investimento, na parte da tech, portanto há sempre aqui comum, que somos nós e as pessoas, portanto Claro. acho que foi muito interessante teres explicado aqui essas lições que retiraste da Orti. E agora eu estava a te perguntar aqui um hot topic, que quem está interessado aqui nestas áreas já sabe que a Greater AI foi aqui a vencedora deste ano da Web Summit. É verdade. E aqui a Greater AI ajuda aqui as startups a angariar fundos através da AI. Uhum. E também já trabalhaste com eles, certo? Sim, E sim. gostava de te perguntar como é que vês aqui a importância da AI neste ecossistema das startups. Como é que achas que a AI pode melhorar aqui a angariação de fundos, investimentos? Sim. Nós temos uma capacidade limitada a nível humano de escrever e de ler. E todo o processo de angariação de fundos envolve eu falar ou escrever, mas a grande maioria das vezes, como é transmissão de documental, vai ser de escrever e de falar e de ler e analisar e pensar aqui toda lá está, esta transmissão de informação entre quem tem os fundos para dar e quem precisa de receber esses fundos. O AI ajuda imenso nisso, ajuda imenso a conseguir apoiar os humanos a perceber se o projeto em si que está ali demonstrado, descrito, é um projeto que se enquadra com aquilo que noutra instância é necessário investir. Se nós tivermos uma estratégia nacional, europeia, global, whatever, que queira apoiar a cor amarela, e os projetos ajudarem a cor amarela a subsistir e a estar mais presente, uma máquina vai muito mais rapidamente perceber o que é que ajuda ou não ajuda a estar mais substancial aqui nesta cor amarela. Os meus exemplos são sempre muito particulares. As belas metáforas, São umas metáforas só para não estar aqui a tocar em nenhuma sensível. algo que exista, exato, algo que exista efetivamente. Mas é exatamente isso. Então, é uma indústria onde existe imensa documentação, imenso trabalho manual, imensa leitura. Eu preciso de candidatar-me a um fundo, então eu tenho de ir ver o que é encontrável neste fundo, que despesas é que são encontráveis neste fundo. Se calhar isto está num documento que, os documentos em média, sei lá, não sei quanto é que eles têm em média, mas diria que 50 páginas é algo normal, 30 páginas é algo normal. Mais de 20 páginas é quase certo. Então, entre estar a ler, entre estar a escrever, e a rever se está correto, se não está correto, não é o trabalho de um founder. O trabalho de um founder, o trabalho de um empreendedor, é efetivamente, lá está. Também é este o trabalho, não é? Não estou a descartar completamente, também é este o trabalho. Mas, até porque, à medida que vai descrevendo de forma
mais pormenorizadamente o seu projeto, vai percebendo melhor também como o comunicar e muitas vezes encontrando aqui algum ponto cego ou não sobre o seu projeto. É um trabalho muito, muito essencial. Mas candidatar a fundos a Granta explica isto muito bem no seu pitch, que ganhou, vencedor, parabéns, Granta. Tem a ver que é um trabalho full-time. Porque ler, escrever, rever, depois verificar se está de acordo com os critérios, depois submeter os documentos para ver se estão corretos, depois confirmar algum tipo de pedido de esclarecimento, depois esclarecer, depois efetivamente executar, ou seja, efetivamente fazer aquilo que eu me propus a fazer e depois tratar toda a parte documental para provar que fiz o que fiz. Por mais que isso seja visível, se eu disser que, lá está, aquela questão amarela, do exemplo assim, um bocado absurdo do amarelo, se for visível que está tudo amarelo, ok, eu fiz o meu trabalho, mas tenho na mesma de ter uma documentação para provar que fiz amarelo e que gastei o dinheiro a colocar tudo amarelo e que tudo isto vai de acordo com aquilo que estava enquadrável nas despesas e nos meus objetivos e assim sucessivamente. Novamente, o objetivo aqui era colocar tudo amarelo. Não era necessariamente escrever documentos sobre como colocar amarelo ou que coloquei amarelo e que efetivamente está colocado amarelo. Então aqui a AI ajuda imenso, imenso, imenso nisto. Eu diria que se não for para isto que serve o AI, não sei porque é que serve. Porque vai ajudar imensos humanos a poupar imenso tempo. E é trabalho de máquina, é trabalho, muitas vezes estes trabalhos de análise de dados e análise de grandes quantidades de informação e validar que uma grande quantidade de informação está de acordo com outra grande quantidade de informação é muito mais fácil ser executado por uma máquina do que por um humano. Sim, também diminui aqui se calhar o erro Claro, claro. E os e biases pessoais, e os sim. biases pessoais. E obviamente também acho que facilita muito, principalmente se calhar em empresas mais recentes ou com Sim, as equipas ainda mais pequenas, que no início é muito comum de acontecer. sim. Acho que foi aqui um resumo bastante bem feito. E agora, antes de passarmos à minha pergunta da praxe, que eu quero ver o que é que eu vais responder, Emanuel, eu queria te perguntar quais são aqui os teus planos para o futuro como mentor, investidor, fundador? Tens assim algum projeto que possas partilhar connosco? Educar, educar. Acho que tudo começa do conhecimento das pessoas. E se as pessoas não tiverem o conhecimento, se eu não tiver o conhecimento de como, novamente, aí vai um exemplo, se eu não souber cozinhar, muito provavelmente vou fazer uma má refeição. Vou tentar cozinhar e vou queimar, ou vou esquecer-me de um condimento, ou vou trocar os ingredientes, ou a forma como devo colocá-los. Não posso estar à espera que as pessoas saibam cozinhar se eu nunca os ensinei a cozinhar, né? Então, neste caso, não é, eu não vou ensinar sobre cozinha, só para deixar esse disclaimer, mas acho que Outra educar metáfora. é outra metáfora, mas deixar que é educar. Creio que educar é a melhor forma de conseguir impactar positivamente o futuro. Tenho vindo a acreditar nisto, e então um, independentemente do que eu faça, o que eu vou querer fazer é educar mais e gastar mais do meu tempo a poder fazer com que as pessoas tenham mais conhecimento de várias áreas, das várias áreas em que eu sei alguma coisa, não sei muita coisa, mas das áreas que eu saiba alguma coisa, poder educar de forma a que as pessoas, no final do dia, tomem melhores decisões e evitem. Se não puderem tomar melhores decisões, evitem pelo menos tomar piores decisões. E que esperemos que já esteja a começar aqui neste podcast. Sim, sim, espero que sim. Olha, antes de passarmos às recomendações culturais, queria-te finalizar aqui este interrogatório, estou a brincar, Uhum. esta conversa com a minha pergunta habitual, que é quem é o Emanuel? É uma pessoa, Fácil. é, é, é uma pessoa que gosta de falar, de ouvir e gosta de estar com outras pessoas a fazer exatamente isto, a falar e ouvir. E a partir daí fazer. Muitas vezes as conversas trazem, lá está, oportunidades para fazer coisas, então tenho bichos carpinteiros, então gosto de fazer coisas. Então é alguém Normal, que. sempre dores. É assim, é assim. Então é alguém, o jornal é alguém que gosta de lidar com pessoas e de estar com pessoas e de fazer coisas com pessoas, muitas vezes, e quase sempre, diria, se não sempre mesmo, com vista em ter um impacto positivo,
no amanhã. Muito bem, Emanuela. Gostei especialmente da parte em que disseste que gostavas de falar, porque nós estamos no fala-fala, então Exato. acho que combinou perfeitamente. Acho que foi este o primeiro convidado a dizer isso, portanto fiquei muito contente de não ser a única. E então, vamos agora passar ao segmento das recomendações culturais, que eu gostava de saber se tens aqui alguma sugestão que queiras partilhar connosco. Um livro, uma série, música, Ok, podcast. boa. Acho que, então, a primeira acho que independentemente do que se faça do ponto de vista lógico, é importante aliar isso a um ponto de vista criativo. Portanto, se as pessoas são muito lógicas, faz alguma coisa, por favor, que seja criativo. Compra aquelas pinturas que têm números, em que é só pegar na tinta e meter nos números, faz puzzles, aposta em fazer bonsais, algo de género, porque isso é super essencial para se manter os dois lados do cérebro ali muito ativos. Se fosse uma pessoa extremamente criativa, se calhar é melhor fazer um Duolingo de xadrez, o Duolingo agora tem xadrez para ajudar a aprender a fazer xadrez, ou algo mais lógico que ajuda. Se for um empreendedor a iniciar, que queira aprender sobre a arte de empreender com nomes muito grandes e com dicas que eu acho estranho como são gratuitas. Existe o How to Build a Startup, que é da Y Combinator, é uma sequência de, se não estou em erro, 26 vídeos de uma hora, com malta como Mark Zuckerberg, Sam Altman, Reid Hoffman, que todos eles são os hosts de cada uma dessas aulas, e vai desde como construir uma startup, a como procurar clientes, como internacionalizar, como levantar capital. Essencial, tem golden nuggets a cada 5 segundos. Se estiverem cansados de ver isso e quiserem rir-se um bocadinho de uma sátira que também se aprende algumas coisas, a série de Silicon Valley é um must. É uma série que eu não sei se já viste, Ana, a série. É Não, mesmo gira. É mesmo gira porque é acerca de uns tipos que criaram um algoritmo de compressão e que por causa disso são os melhores. É uma sátira mesmo muito engraçada para se ver. E é muito divertida a série. Portanto, eu recomendo vivamente. Estas foram ótimas recomendações aqui para todos os gostos, para vários momentos. Eu também Sim. gostei dessa perspectiva do lado criativo e da lógica, que muitas vezes as pessoas focam-se num só campo e no que são melhores, e acho que desenvolver aqui essas habilidades mentais também é muito importante. Acho que a conversa foi muito interessante. Falamos aqui do papel dos business angels, das incubadoras, falamos também aqui, tivemos a oportunidade de ouvir a experiência do Emanuel do ponto de vista de empreendedor e de investidor, portanto, o melhor dos dois mundos. Eu não acredito, as pessoas não sei se vão ver isto, mas eu vou dizer, o gato do Emanuel vai aparecer aqui no fim do episódio. Como é que se chama? É a Guita. Ai, é uma gata. É uma gata, é a Guita. Olha, é o máximo. E só por causa disso o episódio devia ter vídeo para as pessoas verem o Emanuel a pegar na gata. Do nada. Olha, foi muito boa a conversa. Obrigada, Emanuel, pelo tempo e pela tua disponibilidade. Espero que tenham gostado também do episódio. E precisarem me contactar, Emanuel, já sabem que as páginas vão estar disponíveis no Instagram do Fala Fala e no LinkedIn. Obrigada. Obrigado.